Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é um tema que era para ser gravado há 2 anos, graças ao nosso amigo Cláudio Rezende, que não está aqui. Olha aí, ele que deu a ideia e não está aqui gravando, então a gente trouxe um substituto à altura, né, cara, para gravar, porque precisava de 4 pessoas para um tema ser mais amplo, que é sobre inteligência artificial, cara, IA, como a gente está lidando com isso, como a gente está usando isso no nosso dia a dia. E vou apresentar as pessoas aqui do podcast para a gente discutir e como elas estão usando nas suas respectivas profissões, né? Primeiramente, meu querido Mogli, conheço há décadas. Fala, Moglão, beleza? Fala, meu querido, tranquilo? Como é que você tá? Querido editor de podcasts, amigo de profissão. Senhor Christian Pedroso, também Fala, outro dinossauro da amizade, calma. Muito bom, muito bom. Eu aceito até ser um jurássico da idade também, pode ficar tranquilo. Relíquia, segunda vez que estou gravando com ele aí pessoalmente, muito feliz. E o cara que está sediando essa gravação aqui, o dono desse Projac aqui do audiovisual mineiro, Glauber Costa. Fala, Glau. Valeu, mano. Obrigado pelo convite aí. Está à disposição. Precisou, é só vir. Amanhã mesmo eu já vou vir de novo aí. Pode vir, vou deixar a chave com você. Quero saber. Então, e aí, se vamos gravar um pouquinho sobre isso, né, cara? É um tema que tá muito em voga aí já há uns 2 anos. IA já existe há muito tempo, tá? Vocês que mexem com editores, programas, enfim, a IA já tá lá. Só que esse nome veio à tona agora porque existe agora os chats usando IA. Então o ChatGPT é uma IA, só que a IA existe desde o videogame, lá atrás, a programação. A sua máquina de lavar usa IA e você não sabia que era o significado. Provavelmente você assistiu IA, aquele filme do Spielberg, né, que já falava sobre isso. Mas hoje a gente vai falar porque tá aumentando muito, qualquer um pode usar, é de graça na maioria das vezes, né? Então vou começar a perguntar pro Mogli, que ele é um colega de profissão, edita podcast há muito tempo, assim como eu. Se você está aplicando isso na sua profissão, como é que você está lidando? Isso te ajuda muito ou você ainda é um cara resistente a essa tecnologia, não precisa? Como é que tá funcionando ainda? É complicado isso porque você entra sempre na questão ética. Você gasta rios, literalmente, para poder produzir uma resposta simples, assim, mas eu confesso que eu sou um editor de podcast e eu uso o Audacity. Sou raiz de usar o Audacity, o pessoal fala, pô, não, usa outros métodos mais sofisticados. Eu, tipo, cara... Pra quê, né, cara? Eu acho que é o seguinte, se você consegue fazer bem o que você faz, mesmo numa máquina que não é tão potente assim, você cumpre o que você tá fazendo, então tá ótimo. Né? Às vezes você precisa de... Se você tiver a possibilidade pra começar... Como eu comecei há muito tempo atrás, e aí, tipo, a única ferramenta que eu tinha era o Audacity, e aí eu já tô fera no Audacity, assim, conheço quase tudo que tem lá, então pra mim é muito mais fácil. Uma vez eu tentei mudar de ferramenta, eu, fiquei meia hora pra tentar fazer um negócio que eu levei 3 segundos pra fazer no Audacity. Eu falei assim, não dá. Deixa eu voltar pro Audacity pra fazer. Mas o Audacity, ele deu uma mudada agora, ele deu uma avançada, né? Foi comprado. Depois que ele foi comprado, ele começou a ter atualizações mais corriqueiras. E eles implementaram o Noise Reduction com IA. Maravilhoso. Eu nunca usei no Audacity. É bom? Puta que pariu. Assim, o Noise Reduction, que é a redução de ruído do Audacity, sempre foi a melhor que tinha no mercado, assim. E com a IA, cara, faz umas paradas assim que é incrível. E era um grande problema pra gente nas antigas, né, cara? Muita gente gravava com um equipamento ruim, normal, né? Ninguém era obrigado a ter um Shure da vida. Aquele famoso LX3000 da Microsoft, lembra? Sim. Eu já tive também. E às vezes era um ruído muito ruim, cara. Muito ruim de tirar e... Cara, às vezes eu consigo tirar latido de cachorro que tá atrás, às vezes eu consigo tirar sirene, segurança da rua que tá passando, buzinando assim, só com o Noise Reduction dele. Nós que somos editores, a gente não tem só um recurso, né? A gente tem outros, às vezes dá, às vezes não dá, mas, assim, isso é o grande diferencial no meu trabalho no dia a dia, assim. Mas você usa muito a IA no seu dia a dia ou especificamente pra algumas coisas? Então, é aquele lance, edição é uma coisa que varia muito, então tem semanas que eu uso pra caralho e tem semanas que eu, tipo, quase não uso, assim. Perfeito. Querido Glauber, audiovisual, gravação de comercial, instituição, já está no seu meio a IA? Não, já está há muitos anos. Porque se for parar pra pensar, igual falou de redução de ruído, a redução de ruído do Premiere, ela sempre foi uma IA funcionando. Sim. Nossa, eu lembro de ter redução do ruído em 2008. Já era uma IA, né? Já era uma IA. A gente usa muito como ferramenta para ajudar a gente em correção de cor, a gente usa para ajudar a gente
né, em tratamento de áudio. Eu tô até estudando para entender, por exemplo, tem agora o Google VO, né? É absurdo. A gente pega foto, por exemplo, a gente tira uma foto aqui da gente gravando, eu consigo pegar essa foto e fazer todo mundo se movimentar. Dá para criar personagem, dá para criar voz, só que a gente tira um emprego de uma cadeia de pessoas. Esse que é o problema. É muita gente. Eu tô aprendendo a usar porque eu não quero ficar para trás, eu preciso trabalhar. Mas eu tô aprendendo sendo contra. O lance é, como que a gente vai usar? A discussão não tá mais em... Perguntei pro Mogli de sacanagem, você ainda resiste a isso? Não tem como resistir. Não tem como. É quem está usando da melhor forma. Isso. Por exemplo, a gente usa a ferramenta para melhorar o nosso trabalho. A gente se considera um estúdio que a gente tá tentando fazer esse posicionamento que é feito por humanos. A gente pode usar como ferramenta, mas a gente não usa para gerar. Então, assim, todo vídeo, toda foto, tudo que a gente cria aqui dentro, nós mesmos que produzimos, que criamos. Eu tava até contando mais cedo, antes da gente gravar. Eu uso IA, porque a gente escreve pra caramba aqui, eu uso IA pra corrigir texto nosso. Tem um erro de concordância, tem uma vírgula, às vezes passa. O nosso olho passa. Eu escrevo, o Mogli revisa, chega lá no final da linha e ainda pode ter um erro. Então, assim, a gente tá usando mais isso, usar a ferramenta para melhorar o nosso trabalho, não gerar algo do zero, igual algumas pessoas estão fazendo. Cara, lá no Premiere, você viu a atualização que teve, cara? Eu fiquei assustado, cara. Absurda. Gera alguns segundos do vídeo, cara. Você arrasta pra frente, a pessoa tá andando de moto, ela faz o vídeo um pouquinho assim, mas é pouca coisa. Mas é pra corrigir um frame que deu errado, um cara surfando assim, aí acaba o vídeo. Eu queria mais um segundinho assim. E é muito simples de fazer. Querido Christian Pedroso, você trabalha programação, tá no seu ambiente há muito tempo, trabalho com isso, eu vejo você lá, principalmente na rede social, relativamente vagas de pessoas que estão querendo trabalhar com isso, trabalho com e-commerce. Acredito que é o setor que mais usa IA hoje em dia. Principalmente para segurança também, né? Eu diria para você que, como vocês mesmos frisaram, que ela está presente no nosso dia há muito tempo. E eu acho que agora está ficando cada vez mais indispensável. Então tem coisas que você levava muito tempo para fazer e com alto índice de falha, porque você depende do humano. Então vou dar um exemplo para você que é um review de código. Então às vezes tem 2 programadores trabalhando no mesmo projeto, numa coisa que eles precisam entregar juntos e, puxa, lá no final alguém precisa validar isso aqui. Hoje as ferramentas já são capazes de identificar problemas, diferenças de conectividade entre os códigos e coisas dessa natureza que ajudam demais. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? O que é a IA de fato? A IA, ele é um grande bloco de informações super organizadas para você. Então, ela não é, se você até me permitir, ela não é uma inteligência. Ela não tem aspectos de inteligência. Ela tem aspectos de curadoria de conteúdo. Então, mesmo nessas questões, puxa, por que o Audacity consegue fazer a supressão do ruído? Cara, analisando uma série de coisas que já tiveram no passado, do jeito que os softwares conseguiram gerar, ele gerou um algoritmo para isso. Ela não decidiu isso sozinha. Muitas vezes pensa, puxa, até a preocupação que o Glauber trouxe. O quanto que isso vai tirar o trabalho das pessoas? Eu diria que menos. A gente está se adaptando a ter que fazer menos trabalhos braçais, principalmente em tecnologia, para poder usar a IA para você se focar única e exclusivamente na parte criativa, na parte intensa. Pelo contrário, até para trabalhar mais, né? Exatamente, para você produzir mais. Então, quando a gente olha por esse prisma, a IA ela tem sido uma grande alavanca de produtividade, porque a gente consegue fazer mais com menos e com menos erro. Mas reforço, se você deve lembrar que quando começou esse negócio de IA, você deve lembrar que falaram assim, puxa, a IA aprendeu a ser racista, aprendeu a ser nazista. O Grok lá do Twitter tá muito assim. Mas porque as pessoas aplicam. Exatamente. Aonde que é a base? De onde que ele aprendeu a fazer isso? No Twitter. Né? E qual que é o ambiente mais tóxico que a gente tem na internet? Twitter. É o Twitter. Então, tudo depende do que entra e do que sai. E aí o que me incomoda um pouco é assim, vocês devem ter notado que as pessoas estão perdendo um pouco da identidade delas, confiando 100% na IA. Perguntando coisas, tirando dúvidas, isso. Terapia. E até, Bergs, assim, eu vou fazer um post no LinkedIn para falar sobre IA na edição de áudio. O que o cara faz? Ele vai lá e escreve um prompt. Por favor, me ajuda a escrever um artigo com tantos parágrafos e tal. Aí você vê que isso não tem nada a ver com o jeito que o Bergs escreve. Cadê o pensamento dele ali? Isso. E ainda vem o Glauber
pega o texto do Bergs, joga na IA e fala assim, preciso de uma resposta para negócio. Isso, Aí, isso aí. O LinkedIn tá virando uma conversa do chat Mas, GPT assim, com ele mesmo. O LinkedIn sempre foi uma rede tóxica corporativa. Assim, né? Exatamente, isso. Mas isso que você tá falando me lembrou um vídeo que eu vi essa semana, que foi uma menina de 25 anos que estava pleiteando um emprego. E aí ela pediu pro chat GPT ou alguma generador desse assim, fazer um currículo para poder se encaixar na vaga. Como era online a entrevista, então a pessoa pediu para espelhar o currículo pra pessoa do RH poder ver. Só que aí viu que era de uma coisa de inteligência artificial e, tipo, nem era dela. Só que detalhe, assim, quando ela pediu pra encaixar as coisas dela na vaga, dizia lá que ela tinha 15 anos de experiência. A menina tinha 25 anos. Ou seja... Com 10 anos já tava começando, né? Ela não revisou. É um prodígio essa menina, Sim. né? Eu tava dizendo até em off, antes de gravar, que eu vi um texto motivacional no LinkedIn, o cara digitou lá sobre alguma coisa que tava noticiando no momento, só que o cara não revisou porque ele esqueceu de apagar o final em que a inteligência artificial fala, você quer mais resumido? E o cara não teve o trabalho de apagar. Não teve gente que fez petição pra juiz e, tipo, esqueceu de botar, de apagar isso, ou que inventou casos onde, tipo, dava vitória pro que a pessoa queria. E aí eu vou te falar que existem casos muito úteis onde a IA me ajuda no meu dia a dia, assim. Por exemplo, eu faço, quando eu tenho palestra para fazer muita apresentação, e uma coisa que às vezes dá trabalho, assim, puxa, vou ter que falar sobre um tema X aqui que alguém me pediu e esse tema era derivado de outro, tá? Então, eu vou falar sobre segurança, gestão de risco, mas eu quero falar sobre gestão de risco na indústria de cana-de-açúcar. Vou ter que desdobrar. Eu subi todas as minhas apresentações do passado, sei lá, dos meus últimos 4 ou 5 anos para o ChatGPT, e ele já entendeu o meu jeito, o jeito de escrever meus slides, ou seja, reforço a questão. Ele pega um monte de dados que você está dando para ele te dar uma resposta. Então ele não tem uma inteligência em cima daquilo. Ele analisa tudo que eu coloco lá, cria contexto a partir daquilo e me ajuda muito nesse aspecto. Lógico que eu preciso revisar tudo, que vocês devem ter notado e devem ter visto, né? Principalmente quando saiu o GPT-5 agora, que veio com muitos problemas e muita coisa, a questão da própria alucinação da inteligência artificial. Porque você começa a dar insumos e informações e ela acaba se adaptando muito àquilo que você está fazendo. E acaba misturando. E misturando a realidade com a própria dificuldade que tem em determinados assuntos. Então, puxa, determinado assunto é difícil de pegar. Como eu vou falar da gestão de risco na indústria de cana-de-açúcar? Não é um assunto que está disparado na internet que você consegue encontrar muita coisa. Então, a alucinação acaba, às vezes, trazendo informações para você não precisas se você não domina aquele assunto para revisar. Perfeito. Cara, é muito louco o que aconteceu comigo, porque na pandemia eu usei algumas vezes um aplicativo para relaxar, meditar. Eu tava uma merda de cabeça. E eu usei esse aplicativo algumas vezes, me ajudou, tal. Teve alguns momentos lá que eu até me emocionei, porque falava de infância e respirar fundo e lembrar, tal. Falei, beleza. Aí passou alguns anos, essa empresa, por uma grande coincidência, abriu vaga de trabalho. Eu me candidatei e tô nela até hoje. Falei, cara, um negócio que eu usei como um cliente, entendeu? E eu trabalho nela agora. E edito esses áudios das mesmas pessoas que eu usei, eu edito elas e tal, tenho contato. Falei, pô, bacana. Começo do ano, a moça que trabalha diretamente comigo do setor, ela, cara, a gente vai começar a usar IA para poder gerar umas vozes em IA, a gente vai fazer uns testes aí. E tá horrível por enquanto. Me deu vários textos, eu gerei, ela deu a senha lá Pro do Eleven lá pra usar, gerei os textos, aí tem que corrigir a velocidade, porque aquela palavra não pode ser rápida, porque é uma palavra que vai ser pesada, tem que ser mais curta, você tem que sempre ajustar tudo, é muito mais fácil um humano gravar. Na cabeça deles, eles falaram assim, cara, a IA não vai pagar mais narrador, o narrador vai falar errado, tem que mandar pro narrador falar de novo. Não, a IA é só corrigir, mas tá dando muito mais trabalho. Mas é isso muito que mais trabalho. Pra acertar o tom, né? Cris falou, a inteligência artificial não é inteligente, né? O ser humano, ele tem um senso crítico, então por que a gente chega no limite, que é onde a IA começa a delirar? Que é porque primeiro que sempre que você vai trabalhar com IA, você tem que questionar ela. Você pergunta se existe aquilo ali, se tem como, porque aí ela vai tentar validar
a sua pergunta. Quando você dá uma Eu peço ordem... para procurar em fontes seguras e peço para me dizer que não existe, tipo, ele não inventar. Sim. E aí ele começa a você começa a escrever desse jeito, ele começa a te responder. Não, isso eu não encontrei, isso não existe, não sei o negócio. Ele começa a te falar não. Mas se você não faz isso que tava falando, se você questionar ele vai direto. Vai fazer. E aí tenta ele te inventa. obedecer. E pior, né, Mogli? Existe e eu já testei isso de maneira muito precisa. Se você é um usuário pagante, ele tenta te agradar o máximo possível. Então, sabe? Então, é assim, é um modelo de negócio. Como vocês sabem, a OpenAI, ela não se paga hoje. Apesar de todo o dinheiro que está envolvido na OpenAI, por exemplo, ela gasta muito mais do que ela tem de caixa. Tá queimando caixa. Uma empresa de avião. Isso tá queimando caixa e ninguém sabe para onde vai. Inclusive, existem algumas pessoas que já estão dizendo que tá prestes a estourar a bolha da inteligência artificial, porque a galera despejou bilhões e tá vendo que tá chegando a esse teto, e aí o pessoal tá, opa, eu quero meu dinheiro de volta. Sim. E aí para que isso se pague, né, os modelos de cobrança vão ter que ser diferentes, então, mas ninguém tem essa resposta ainda. Como é que eu vou cobrar isso aqui? Vou cobrar por pergunta? Vou cobrar por complexidade? A Adobe tá começando a cobrar por uso. Tem gente que, assim, costumou a usar a IA em algum processo, e aí agora, se for continuar usando, tem que comprar crédito. Aí, de repente, um fotógrafo que fazia uma porrada de foto, eu vi isso, alguns fotógrafos colocando no Threads. Pagava antes, sei lá, 100 conto pelo pacote da... Estoque lá? Não, da Stock não, da Adobe, que era Lightroom e Photoshop só, aí dava 100 reais. Aí agora, com os créditos, pra ele trabalhar, pra ele conseguir fazer do jeito que ele fazia usando IA, tá dando mais de R$1.000 por mês. E você sabe que, às vezes, e essa é uma coisa que o Mogli trouxe no começo da fala dele, às vezes a gente gasta mais tempo, e o que você falou sobre as vozes aqui também, que dá muito mais trabalho, eu tenho esse problema com geração de imagem. Puxa, eu tenho uma proficiência em Photoshop, A gente sabe muito bem. em Illustrator, para criar, às vezes eu quero criar um fluxo, um infográfico de alguma coisa. O tempo que eu gasto tentando apurar o prompt, e assim, de coisas do tipo assim, coloque esse box na direita, ele coloca Não na é esquerda. o que você quer, nunca. Nunca, ele faz tudo errado. Não é melhor você demorar mais um pouquinho e fazer do jeito que você quer? E aí é o que eu tô fazendo. Na verdade, eu tô gastando menos tempo fazendo na ferramenta porque eu já sei como fazer. Então, lógico que, às vezes, uma pessoa que é entrante no mercado, que não tem, para ela vai servir. Mas pro nível de exigência de qualidade que a minha profissão exige, na posição que eu tô, eu não posso me dar o luxo de pedir para esse exemplo das palestras, eu não posso pedir para ele criar os slides para mim, porque vai ficar horrível. Mas mesmo assim, quem tá chegando no mercado agora, eu acho muito melhor aprender, cara. Sem dúvida. Aprender sem IA. Usa IA depois pelo que você pra sabe. você tem que apurar. Você tem que ser um técnico primeiro. É a mesma coisa do Excel, cara. Tipo, o Excel é uma ferramenta. Não tá falando comigo, não. Aí eu vou usar IA mesmo. Não, mas é porque assim, cara, se você souber usar o Excel, ele vai te facilitar muito a sua vida. Sim. Se você não souber, você, sei lá, como um contador, você vai conseguir fazer tudo, mas vai dar muito mais trabalho. Nossa. A IA, ela precisa ser uma ferramenta pra te auxiliar em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho amigos que fazem códigos. Pô, eles já sabem o que eles querem. Eles pedem pra ele codar e aí eles dão a verificação. E aí eu tava até conversando com eles uma vez porque eu queria fazer um plugin pra um site pra, tipo, pegar uma informação, dar uma traduzida pra poder dar uma repostada assim. E ficou horrível. Tipo, até um determinado momento ele tava funcionando. Só que chegou de um ponto pra frente, ele não funcionava mais porque eu não tenho conhecimento de programação, de codar pra site, Não de fazer sabe se plugin. tá certo ou se tá errado. Então, eu não consigo saber aonde que tá errado. O ChatGPT ou qualquer coisa do tipo, qualquer ferramenta do tipo, vai gerar cada vez mais o que você vai fazer. E aí, tipo, eu não conseguia voltar pro ponto inicial, até onde estava dando certo. Basicamente, a gente tem que usar a IA assim, eu tô na cama, eu sei ir na geladeira e pegar uma água. Eu quero que a IA pegue pra mim. Eu sei ir. Basicamente, eu sei fazer, eu só quero diminuir o meu tempo. Não, eu não sei, eu quero que ela faça sem o seu saber. Mas eu queria trazer outro exemplo da minha realidade, do meu mercado, que você já deve ter visto e que muitos programadores estão dizendo assim, programador vai acabar, não vai precisar, vai ser tudo com IA. O pessoal de tecnologia, de produto, não vai precisar pensar mais. A verdade é que assim, se você perguntar para a grande maioria das pessoas o que ela quer, ela não sabe te dizer. Então já começa por aí. Para você criar qualquer aplicativo, qualquer site, qualquer plataforma, você precisa ter clareza daquilo que você quer. Então a maioria das pessoas não sabe pedir. O segundo ponto, você pega uma arquitetura como o Lovable, né? O Lovable, ele é um criador de aplicativos, de sites e toda a infraestrutura para isso, inclusive. Só que eu diria para você, ele funciona muitas vezes para você validar um modelo mais rápido.
Ou seja, eu estou criando um negócio aqui que agora eu vou fazer um marketplace de áudio. Pô, vou colocar uma série de snippets lá pra galera baixar e tudo mais. Pô, se você às vezes não tem tanta certeza pra botar dinheiro nessa história, eu recomendo sim usar IA pra fazer essa versão 0. Sabe, você bota esse negócio, vou tentar fazer, só que quando você tá falando em escala, em alta disponibilidade, em coisas de missão crítica, você não pode confiar 100%. Eu trabalhei no maior sistema hospitalar do mundo, uma época, e esse sistema a gente, fez alguns milhares de telas em um período curto de tempo, só que a criticidade desse sistema exige que a gente tivesse um teste de usabilidade extremamente rígido. Por quê? Um botão errado num sistema desse mata uma pessoa. Então assim, beleza. E como é que usa IA nisso, cara? Exato, como é que você pode confiar cegamente num negócio desse? E aí mais, porque lembra que quando eu tô falando de um sistema hospitalar... IA não é infalível, né? E quantas emoções estão envolvidas num processo desse? É o cara que tá na ambulância, é o cara que chegou desesperado no balcão, é alguém que colocou... fez um pedido de oxigênio urgente em algum lugar. A criticidade dessas escolhas, ela é tão rígida que você não pode se dar ao luxo de, assim, aí beleza, depois que eu fiz tudo, quero passar a IA para dar uma polida. Boa, aí, né? Aí funciona. Então você tem que entender que, apesar de tudo, embaixo de tudo isso ainda tá o ser humano. Pois é, cara, voltando no lance dos áudios lá, e a gente tá nessa discussão ainda, porque a gente já editou uma porrada de coisa por IA, só que a gente não lançou nada ainda, porque está horrível. Não tá 100%. Aí eu fico imaginando, quando ficar bom, que uma hora vai ficar bom, ou vai ficar melhor, pelo menos. Caramba, as pessoas vão meditar, vão refletir sobre a vida, vão se emocionar às vezes, e não é um ser humano que tá passando essa emoção pra ela. Eu fico me questionando, acho que é muito louco isso, sabe? Eu me questiono, cara, será que uma hora a gente não vai mais precisar fazer isso? Uma pessoa só vai ser responsável por gerar tudo e vai ser só isso? E aí que eu vou nesse tópico sobre medos. Você sente medo da IA em questão do seu trabalho? Assim, você acha que uma hora realmente vai tomar conta quase 100% do que você faz hoje? Não, porque o que eu faço particularmente não é uma coisa mecânica. Eu acho que a IA ela pode muito automatizar coisas mecânicas pragmáticas, assim. Coisas que dependem de feeling, igual o que você tá falando, assim. Eu não acho nunca que você vai ter uma IA que ela vai conseguir te dar essa sensação, esse sentimento da meditação. Porque, como você tá falando, às vezes, da maneira como a gente sobe ou desce o tom da nossa voz, a pausa que a gente dá, a reflexão, ela tem mais a ver com a nossa vivência, com o nosso momento, do que com algo pragmático, com a sensação que você quer causar. Às vezes você sabe um tom reto. Exato. Que isso, Mas cara? posso fazer uma provocação aqui sobre esse tema? Se você colocar 20 mil áudios sobre meditação, com os tons de voz adequados para cada situação, para cada momento, a IA vai aprender a fazer isso. Vai aprender. Aí que vem essa Vai aprender o preocupação texto, que eu levo. Isso, ela vai aprender. tom, Só que o que eu acho, tá? Eu quero Mas reforçar. aí, você não acha que a gente vai ter uma instagramização da meditação? Provavelmente. Não vai ter. Provavelmente. Mas isso é igual a gente tá pensando aqui no estúdio. Como é que a gente vai se posicionar daqui pra frente? Cara, essa garrafa aqui, é ótimo mostrar alguma coisa no negócio de áudio, né? Mas tem uma garrafa na minha frente. Essa garrafa você precisa de uma foto dela. Você consegue tirar a foto com o celular, jogar dentro de uma IA, escrever um prompt e ter uma foto profissional dessa garrafa. Você consegue fazer o mesmo com você como pessoa. Precisa de uma foto profissional, no tom X, você consegue fazer com IA. Eu discordo porque aquelas que você mandou pra mim, que você tinha tirado, ficou parecendo... Você mandou umas fotos suas pra mim que você fez com IA profissionais. Horríveis. Eu fiquei rindo uns 2 dias assim, cara. Eu faria melhor, né? Eu rachei de rir, porque assim, me transformou, cara, no... Como é que é o nome daquele ator que fez o Rei do Crime no Demolidor? Caraca, o Wilson Fisk. Me transformou naquele cara. Eu virei um negão de 4 metros de altura. Não, e forte, cara. 20 quilos de músculo a mais. Chega a ser engraçado. Mas, cara, hoje tem umas IAs que fazem fotos, assim, profissionais bacanas. E aí eu tenho um cliente que veio aqui no estúdio, que fez foto com IA, fez foto comigo, e aí tem uma coisa, a experiência.
Ele veio, ele vestiu a roupa, ele viu o processo, ele recebeu aquela foto legal, ele entendeu que ali era ele mesmo. É um retoque. Ele não vai chegar de regata aqui, porra, me coloca aí um terno. Isso, não, ele chegou com o terno, chegou com as roupas, chegou com o negócio. E ele teve a experiência de chegar num estúdio, de ser bem atendido, de conversar com o fotógrafo e falar, cara, eu preciso disso e disso, eu quero passar isso. E aí ele saiu daqui falando, nunca mais eu faço foto. Isso te deixa aliviado, de certa forma, porque, cara, deixa. eles vão querer o meu serviço de IA. Exatamente. Eles vão fazer em casa. Exatamente. Pô, o cara manja de IA. Ô, velho, o que a gente vai fazer aqui vai ser um produto artesanal. E ele vai ter um valor. É igual carro, é igual relógio, celular. Tem vários modelos, tem vários preços, tem vários públicos. Muita gente vai perder nesse mercado porque não vai saber se posicionar e vai acabar caindo nessa. Pô, eu vou fazer com IA. Você tem o público de IA que vai te cobrar, que sabe que é barato, vai te pagar menos. E vai ter um público que vai ser o famoso high ticket. Eu quero reforçar, Glauber, por baixo está o ser humano. Então a experiência do ser humano, a experiência é importante. Isso faz muita diferença, mesmo na questão do áudio aqui. Estamos nós aqui gravando e poderíamos cada um mandar um texto pro Bergs aqui e virar um podcast. É mais fácil, estava em casa uma hora dessa. Mas, primeiro, existe a experiência desse encontro, de nós estarmos os 4 aqui conversando, que, somos amigos de longa data, então já é um motivo especial para fazer isso. Existe o nosso intuito, e nós todos fazemos isso porque gostamos de compartilhar conteúdo, de inspirar pessoas, de ajudar pessoas com isso que a gente está fazendo. Por isso que a gente está quantos anos gravando tanta coisa de graça. Né? Então, é justamente isso aqui não é traduzível por uma inteligência artificial. Então isso não te preocupa em nenhum momento, por enquanto? Então, eu diria para você que não me preocupa, no meu trabalho especificamente, eu diria que ele tem sido um acelerador. Sabe, para mim o que tá pegando, Bergs, eu acho que são as pessoas usando isso de maneira inadequada, sabe? De você dar um passo a mais, esquecer que do outro lado tem um ser humano, ou esquecer que do outro lado eu preciso de uma revisão maior, que às vezes confiando cegamente na inteligência artificial, e reforço que ela não é uma inteligência. Só fazendo um complemento, quem aqui não teve um cliente que virou e falou assim, eu quero que faça isso, e aí você assim, não vai ficar legal, mas eu vou fazer só para você ver. E aí já deixou guardado a versão boa. A versão correta. Porque eu já tive um cliente que falou assim, nossa, eu no final do podcast, eu quero... Aí botou assim um texto de quase uma página. Eu falei, não vai ficar legal, tem que ser uma coisa curta, direta. Aí a pessoa, não, faz porque eu quero ver. Aí eu, beleza, então, fiz. Aí eu já fiz o outro e eu deixei aqui assim. Aí eu, então, tá aqui como você pediu. Aí a pessoa, não ficou legal, né? Aí eu falei... Ok, deixa dar umas 2 horas aqui, né? Toma aqui, ó. Eu já tinha feito, porque eu queria poupar meu tempo, mas eu falei, toma aqui pra ver, ó, vê se não fica melhor. Aí a pessoa, nossa, ficou. Mas por quê? Por causa de tudo isso que a gente falou. A experiência. Isso não sabe pedir, cara. Isso a pessoa não sabe pedir. Então, se você não sabe o que é, se você for, e eu acredito que a própria OpenAI e até os outros agentes de chat de inteligência artificial devem ter no log lá a quantidade de prompt mal feito, esperando um resultado maravilhoso, deve ser gigantesco, cara. Deve. É muito difícil. Então, e aliás, você deve ter visto as próprias IAs de geração de imagem, do zero. Então, eu quero uma garota no universo cyberpunk tomando um suco num copo cor-de-rosa. Cara, o cara escreve isso, e daí ele imagina outra coisa. Ele imagina uma imagem lá do BioShock, lá, sabe? Um negócio assim. Cara, só que ele precisa dar esse nível de detalhe e as pessoas não estão preparadas para fazer isso. Porque elas não foram educadas para fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Então tem tanta oportunidade nisso, e aí eu reforço, Bergs, assim, eu acho que a nossa evolução como educação, como profissão, vai começar a incluir isso aí desde mais cedo a você poder fazer esse tipo de coisa. Então você vai ensinar o seu filho a fazer um pedido no chat GPT daqui a pouco. É o tipo de coisa que... Na segunda série você com aula de prompt. Nossa, aí é triste pensar, cara. É triste pensar. Só que aí entra o ponto, né? A gente tá vivendo um momento tão intenso nesse aspecto de tanta volatilidade de conhecimento, de conteúdo, que a gente não consegue, o nosso sistema educacional não consegue chegar nisso. Esse é o ponto. Você vai estar aqui trabalhando num negócio desse que, beleza, ano que vem vou colocar no segundo ano como escrever prompt. Ano que vem não precisa mais escrever prompt. Tem muita coisa que eu aprendi no YouTube que eu nunca ia aprender em outro lugar. Sim. Ou em um curso online. Nossa, cara, eu adoro o YouTube, cara.
Aliás, Eu acho a questão do prompt que é a falha humana. A falha humana tá no prompt. Sabe por quê? A gente não consegue ter saco pra fazer review de alguma coisa. Tipo, você faz uma compra, vem lá o marketplace que você comprou. Pô, avalie para outras pessoas. A gente só dá estrela quando dá estrela e, tipo, não vou escrever. Por quê? A gente é preguiçoso em escrever. Exato. Então, cada vez mais a gente vai deixando de querer escrever. Tipo, a gente não quer escrever, a gente, tipo, imagina, se tiver uma inteligência generativa que, tipo, conseguir ler meu pensamento pra gerar, aí beleza, aí eu acho que vai pra frente. Mas aí, Mogli, entra a história que eu falei de você começar a ter cada vez mais contexto. Tem uma coisa que eu fiz na minha casa, não sei se, acho que todos os meus colegas aqui sabem, mas quem tá ouvindo não sabe, eu coleciono tênis. Ah, sei bem. Então eu tenho muito tênis em casa. Então um dia eu fiz Cada conga bacana. Então, Pô, que chute bolado. Né? então eu fiz um vídeo apresentando a minha coleção de tênis pro ChatGPT. Fez um vídeo pro chat. Isso, exatamente. Só Qual é o intuito? é me conhecer mais. Letícia tá fazendo a mesma coisa, minha esposa Que tá louco, fazendo a cara, mesma eu nunca coisa. pensei nisso. Isso. Ela tá criando o guarda-roupa dela, ela tira foto das peças que ela tem e aí ela monta look pelo chat GPT. Ou seja, E ela busca, por exemplo, eu tenho essa calça, eu tenho roupa que combina com essa calça? Aí ele vira, não, me dê opções. Aí manda, sei lá, do link da Zara, do Personal sei lá do quê. stylist. Sim. aí eu quero te contar um caso, né? Então eu fiz essa apresentação e eu tenho um quadro do Racionais lá no mesmo quarto. Tem lá um pedaço de uma letra e tal. E aí, depois que eu fiz esse vídeo e tal, e um dia eu falando assim, pô, eu quero escrever uma frase baseada na música do Racionais e tal, o que você me sugere? Me ajuda a pensar aqui. Eu sou igual ao quadro que está no lado direito da sua casa, tem essa frase inspirado nisso, então, ou seja, eu dei contexto. Então, o que é o difícil nessa história? Você está alimentando ela. Exatamente. Qual é o percentual de pessoas que está alimentando com conhecimento para que a inteligência artificial funcione? E isso vai precisar eternamente. Por mais inteligente que seja, por mais dados que a gente tenha, você sempre vai precisar gerar contexto. E aí todo mundo tem preguiça. Sim. Cara, eu tenho uma pergunta pra você. Aproveitando esse seu conhecimento como especialista em tecnologia, eu acho que vai ser muito bacana. A gente apresentou a empresa pro ChatGPT. Então, a gente tem todo um brand system que a gente colocou lá dentro. Tipo, nós somos isso daqui, jogamos as nossas apresentações lá, o nosso portfólio. Se a gente faz uma pergunta para ele sobre a Diesel, ele responde certo. E aí, o que tá acontecendo? Já teve 3 orçamentos que chegaram nos últimos 2, 3 meses, que a gente pergunta sempre, quem te indicou, como é que ficou sabendo da gente? Aí a pergunta é a seguinte, existe um SEO? Está tendo um problema gravíssimo de anúncio. Tanto o Google quanto o Facebook. Meta, né? Instagram, Facebook e tal. Com relação à efetividade dos anúncios. Porque eu quero comprar um microfone. Antes eu ia no Google, pesquisava, eu ia no Instagram. Vai no Facebook. Mogli, que ele tem um estoque lá Isso, também. ou no Mogli, que ele tem vários em casa, colecionador. Um Shure de R$100. Isso. E você procurava isso. Então, todo o algoritmo de busca era feito nisso. O que você faz hoje? Você entra numa ferramenta de chat e pergunta: qual é o melhor microfone para podcast até R$2.000? Então, ele já traz para você, Sim. com links, com informações, ou seja, essa contextualização, ela é baseada tanto no conhecimento prévio que ela tem dos inputs que são colocados na ferramenta, quanto na própria navegação que a ferramenta faz na internet. Você tem que lembrar o seguinte, que por trás tem um crawler rodando. Alguém que está capturando essas informações e trazendo para dentro do ChatGPT para dar essa resposta. Quanto mais é pesquisado assim, esse tipo de informação sobre o microfone, mais ele está apto a dar essa resposta clara lá dentro. O reCAPTCHA foi usado para isso. Exatamente, é isso A aí. gente clicava, qual que é a faixa de pedestre? Isso ajudou também a digitalizar livros na internet. Bicicleta, carro e ônibus, isso aí. E ponte. Continuando nessa pegada, eu queria que você explicasse melhor, porque eu sei que cada versão é basicamente assim, tipo, a gente aprendeu, então agora a gente congela isso aqui, esse conhecimento, e vamos para um segundo nível, porque a inteligência artificial
artificial, você aumenta o gasto de energia, então ela vai fazer uma pesquisa mais apurada, e aí chega uma hora que você, nossa, a gente tá gastando muita energia, então vamos dar uma reduzida, aí diminui. E aí, cada versão nova, você vai pegando um banco de dados, né? Do que ficou legal do anterior e vai seguindo adiante. Como é que funciona mais ou menos isso? Assim, Na verdade, você vai apurando o algoritmo, sabe? Então, a massa de dados que você carrega, ela é praticamente a mesma. Então, tudo que eu aprendi, tudo que foi feito no GPT-1, no GPT-2, antes do chat ser lançado, inclusive, tá lá na base. Isso continua sendo valor, o dado curado é o melhor valor para essas ferramentas. Só que você apura o algoritmo. Se você tem que entender o quanto é rápido essa troca de algoritmo. Do 4 para o 5, como a gente falou aqui, que o 5 veio meio alucinado, porque o 5 precisava trazer uma revolução grande, que já foi do 2 para o 3, já foi muito grande, do 3 para o 4 menos, do 4 para o 5 precisava ser impactante. Então, para fazer essas coisas que ainda está errando um pouco, que está sendo menos preciso. Então, eles vão melhorando o algoritmo de curadoria e cruzamento dessas informações. Com base nas pessoas que vão alimentando. Exatamente, esse é o ponto. Ele não faz sozinho, essa é a questão. Isso, exatamente. Ele não é inteligente, ele é curador e curador cada vez mais rápido. Quanto eu sou eficaz lidando com essa grande massa de dados? Então lembra que, se a gente parar para pensar, a quantidade de pessoas que passaram a usar o ChatGPT no último ano, cara, sei lá, deve ter aumentado umas 10 vezes. Ou seja, a quantidade de informação que está gravada, que está curada, que está cada vez mais precisa lá dentro, aumenta sensivelmente, porque a ferramenta sozinha, ela é burra. Eles perguntam, nossa, como evolui rápido, porque as pessoas estão usando. Qualquer Moto G dá pra usar um DeepSeek chinês, que é mais barato. Aí, só que o que aconteceu? Aprende-se padrões, aprende-se jeitos que as pessoas estão usando e eu melhoro o algoritmo para atender isso. Então, é assim que ele vai melhorando e criando essas versões. Eticamente, Glauber, você que trabalha com audiovisual, tem bastante cliente. O cliente precisa estar sabendo que você está usando IA nos produtos que você entrega para o cliente? Não, eticamente, pensando assim, o meu cliente, eu tenho que ser sempre claro ou com só ele. Entregar, não, tá aqui o produto, não, independente eu do acho que eu usei ou não. Fez generativo e aí entregou e não fala, eu acho que tá errado. Eu acho que tem que avisar. E porque o seguinte, cara, se você, igual o Christian tava falando, a questão do prompt, do refino e tal, eu faço uma cena muito bacana de uma mulher andando na praia e ela pega uma latinha do produto do cliente e toma. Beleza. Aí o cliente vira e fala assim, cara, deu problema, a gente vai ter que regravar, porque a gente precisa trocar a cor do biquíni, porque a cor do biquíni é a cor do concorrente. Às vezes no prompt você não consegue fazer, porque o prompt ele vai ter aquele monte de defeito que ainda tem, porque não é 100%, não é infalível. Mão com 6 dedos. E aí se você não avisa pro seu cliente, ele te pede uma alteração do tipo, como é que você faz? Tanto que no Instagram tá escrito lá, gerado por IA, né, nos posts. Tem né? isso também. Conteúdo gerado por IA tem que estar sinalizado. Se você não avisa seu cliente ele sobe, eu não sei qual que é a regra, qual que é o problema que ele vai ter. No podcast que eu subo, lá no servidor, fala, tem IA nesse podcast? Você usou alguma coisa? Eu só produzo, eu não vou postar. Eu vou entregar pro cliente postar. Ele tem que saber o que ele tá recebendo. É uma questão ética, pessoal, mas também é uma questão de mercado. Você tem que virar pra pessoa e falar, eu tô entregando algo com IA nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Eu tenho uma teoria de que essa pergunta é justamente para você não ficar retroalimentando. Porque imagina que uma geradora de imagem tá pegando imagem de IA e aí gera, e aí vai daqui a pouco você vai gerar uma coisa. Que a pessoa fez uma foto de algum ator. E aí ficou, passou umas 200 vezes e... Foi do Will Smith. Isso. E aí ficou uma coisa horrível, porque, você vai usando como base uma coisa que não é original e... Virou um quadro cubista, assim, um negócio incrível. Você falou que você tá brincando com isso, né? Fazendo algumas coisinhas. Tá sendo interessante esse experimento que você tá fazendo com IA? Eu tenho usado muito pra responder cliente, porque eu sou péssimo formalmente falando, né? O cliente entra em contato comigo, pra eu falar com ele, prefiro, como é que eu respondo esse e-mail aqui? Aí faço aquilo que o Chris falou. Dou uma revisada, porque, ele às vezes até com erro de português, ele te devolve. Mas aí você,
pô, eu sou assim desse jeito, então tem que ser uma coisa menos formal, menos gestada. E aí, mesmo assim, depois que ele me entrega e eu já dando várias características, eu ainda olho e falo, não, isso aqui ainda não sou eu respondendo. Deixa eu pegar o que ele escreveu, porque ele tá a essência ali do que eu quero que responda. Mas calma aí, deixa eu dar uma quebrada nessa formalidade pra... Humanizar. Deixa eu Exato, humanizar. Deixa eu humanizar o texto. Olha que louco, eu tô começando agora a entrar no TikTok pra produzir vídeo, né? É algo muito diferente de podcast e tal. É algo que eu gosto muito, que é falar sobre discos, principalmente hip hop, nacional inclusive, mais novos, né? Porque os novos tem muita gente que faz coisa boa, só que é meio desconhecido. E assim, se não fosse um roteirista virtual pra mim, pra me ajudar, como se fosse um colega que tá do meu lado aqui, eu não faria. Mas você usa esse roteirista como seu assistente? Pra escrever. Pois é, ou ele é o roteirista. Não tem como principal. esse roteirista, porque Não é tem muita como. informação errada. É muita informação errada. Por exemplo, um álbum que eu fiz recentemente. Cara, fala sobre esse álbum de 2021 que o Leal fez, que é um cara lá do Rio de Janeiro. Lá, ele fez esse álbum que é muito bom. Faz um roteirinho falando a história do álbum, quando ele foi lançado, né, cara? Curiosidades. Veio muita informação errada. O vulgo dele tava errado, a descrição da capa tava errada, mas a base ali, os tópicos, tava perfeito do jeito que eu queria. E eu falei assim, no máximo de 3 minutos, porque eu quero um vídeo de 1,5, 1 minuto e meio, 2. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O Leal tem uma página da Wikipédia? Da Wikipédia ele tem muita informação de gente falando dele, em blog, em Twitter, Ou seja, não existe um lugar oficial. Vamos pegar então alguém porque mais... não é uma pessoa muito famosa, não vai vamos ter. pegar alguém maior então. Vamos pensar no Racionais. O Racionais, se você precisar de informação deles, tem documentário, tem matéria de jornal, tem página da Wikipédia, tal. Se você for fazer um vídeo deles, sobre eles, qualquer curiosidade, qualquer coisa, você vai lá e vai começar pela IA, ou você vai primeiro fazer uma pesquisa, alimentar esse IA sobre o Racionais e aí pedir para estruturar para você? Eu não preciso nem fazer pesquisa. Se eu sei muito sobre um grupo, eu vou falar um textão gigante. É isso. Você isso. No prompt. Com o meu conhecimento, com o meu conhecimento. Eu sei que ele é de tal lugar, eu sei que esse grupo é esse nome. Façam um roteiro de 3 minutos, porque a minha preguiça eu não quero temporizar. Eu não quero fazer, gravei aqui, deu 6 minutos de vídeo, caralho. Como é que eu vou cortar? Eu quero, com base metade, no que eu falei, comprima a 3 minutos. Aí ele vai comprimir, faltou o nome desse quarto integrante aqui. E também esse quarto integrante, eu vou e edito, entendeu? Então isso tá me ajudando a produzir algo que eu não sabia que eu gostava de produzir. Claro, cada dia melhorando ali e tal, mas assim, tô gostando e foi graças a essa curadoria artificial, esse novo nome agora. Que eu queria trazer, assim, um uso que eu tive recente. Eu diria que num tempo, 2 anos atrás, eu fiz outro processo parecido e que eu tive que fazer muita coisa na mão e foi muito difícil. Tem que ser na mão, porque se você dá informação errada, cara, vai ser uma merda o seu conteúdo, o pessoal vai te esculachar. Eu recentemente, eu mudei de empresa, então eu assumi uma companhia fazem 90 dias, né? E eu precisei entrevistar muitas pessoas para entender a visão delas da companhia, os problemas que elas enxergam na companhia, as dores que elas estão resolvendo, né? Que é parte da minha missão lá, é resolver bastante problema de tecnologia e produto. E eu fiz, eu acho que umas 30 entrevistas. Eu não gravei o áudio dessas pessoas, por questões éticas, né? Mas eu fiz muita anotação de tudo isso. E aí eu peguei todas essas entrevistas que eu coloquei no notebook LM. Não sei se vocês já usaram. Ele é uma... Só uma pergunta. Você fez a anotação? Eu fiz. Você fez? Eu fiz. Até assim, eu não coloquei a IA porque as pessoas ficam desconfortáveis em falar problemas do ambiente e tal. Então eu anotei Mas as coisas. Mas você usa? Que eu comecei a usar, achei... É bem legal. Nossa, achei incrível, cara. Então, eu depois vou te contar o problema. Tem uma que até pega a atenção da pessoa na reunião. Então, eu disse, o Glauber tava lá zerando o 9gag durante a reunião. Então, que isso, cara. Então, assim, eu coletei todas essas informações. E aí eu tinha vários vídeos da empresa no YouTube. Então, eu peguei e linkei tudo isso dentro da mesma plataforma. E falei assim, olha... me traga inconsistência sobre aquilo que a empresa prega na internet versus o que os funcionários estão vendo dentro de casa. Então, assim, ele me trouxe sintetizado. Olha, isso aqui foi o Glauber que falou, e aqui no vídeo tá falando outra coisa. Isso aqui o Glauber falou, as pessoas se sentem diferentes desse negócio que está sendo dito. Aqui no Glassdoor da empresa, a pessoa tá falando um negócio diferente do que a empresa tá pregando. Então, assim, pensa assim que... Você virou o Glassdoor da empresa, cagueta, né? Aí é um X9. É que nesse caso, assim, pensa que eu teria que fazer esse tipo de coisa. Só que ela já me ajudou
sintetizando esse conteúdo de várias fontes. Esse notebook LM, você pode, por exemplo, pegar 3 ou 4 podcasts sobre um assunto, um outro vídeo que alguém está falando sobre um assunto, um outro texto de algum outro lugar, ele sintetiza tudo para você, faz um resumo e lá no final ele te dá um veredito ainda. Então é muito legal. Agora, esse material, porque assim, tudo que a gente escreve nos chats não é confidencial. E assim, existe um risco. Por exemplo, eu não sei se nesse caso você estava colocando informações que eram sensíveis da empresa. Existe um risco de, igual eu alimentei a IA, e as pessoas estão achando a minha empresa, que até eu perguntei se era um sistema de busca, mas não é, porque é mais uma questão de algoritmo. Esse algoritmo alimentar com os problemas dessa empresa e criar um problema no futuro? Em teoria, não, tá? Em teoria, esse é um assunto que está dentro do seu chat. Do seu chat, certo? Em teoria. Porém, e aí eu acho que eu já falei isso quando eu vi no Acelera, falar aqui, a privacidade é uma mentira. A privacidade de dados que a gente tem é uma mentira, vocês sabem muito bem disso, tem todas as... Mas eu boto a tampinha na webcam. Isso. Como é que faz? Então, mas o que você está falando, o que você está escrevendo, né? Então a gente também tem que entender isso. Só que é como você usa essa informação, como você faz, qual que é o final dessa história. Para que você está usando essa informação? E aí a ética está muito mais em quem usa a informação do que de fato na ferramenta. A ferramenta, meu amigo, você vai estar compartilhando, tá aí a briga que a gente tem com as Big Techs o tempo todo, vocês sabem que o grande valor para elas é conhecer você, não existe almoço grátis nessa história, então... Se é de graça, o produto é você, né? Exatamente, e nós vivemos ainda questões éticas que precisam ser muito bem delimitadas para esse tipo de plataforma. Então, todo mundo lembra da questão dos estúdios Ghibli, né? Aquilo foi loucura, cara. Que utilizou-se de todo o histórico que os caras criaram para que o Mowgli criasse uma foto abraçado com o Glauber no estilo do cartunista que, cara, um puta de um artista. E o quão justo é isso? Mas aí que tá, no seu perfil pessoal, você acha que até é válido? Eu só de brincadeira. Cara, eu não acho, cara. Não acha válido? Eu também não. Eu não cheguei a fazer não, mas Minha eu vi... esposa fez, ficou lindo, que é uma foto que a gente tem com nossos cachorros. Então, mas em casa, um quadro em casa, você não acha válido? Não, eu acho que não é válido. Eu acho que não é válido. Eu não ia brigar com a minha esposa, mas... Você não é maluco, né? Exatamente, mas eu... Pouco, porra, tá maluco? Mas eu sou contra. Isso eu acho que entra num ponto ético humano, assim, que é a flexibilização da nossa moralidade. Quando a gente começa eu vou só fazer isso. Tipo, você começou fazendo com o seu. Daqui a pouco, você já tá tão fazendo só no seu, que aí quando chega alguma coisa no profissional, você... vou só fazer hoje. Tá, entendi. Saca? Aí, tipo... Pequenos delitos também são delitos. Exatamente. E tem uma coisa que é o seguinte... Eu trabalho com criação. É isso, eu crio. Você sente essa dor. Exatamente. E assim, eu não trabalho só com criação para os meus clientes. Eu escrevo roteiro. Por exemplo, eu tô tentando entrar em lei de incentivo para rodar o meu primeiro curta. Pô, cara, imagina, eu tenho uma ideia, eu escrevo um roteiro, eu vou lá, filmo meu curta, levo no festival, ganho alguma coisa, o curta aparece em mais lugares. Um ano depois, alguém tá usando cena do meu curta de qualquer jeito. É só pensar no seu, né? Um pouquinho, né, cara? Não é um exemplo de IA, mas tem a ver. O Milton Nascimento agora tá processando o Cruzeiro. O Cruzeiro e o Gabigol. Exatamente, porque usaram a música e tal. O Milton é cruzeirense, cara. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi ele, eu acho. É o trabalho dele. É o time dele. É o time dele. O time que cuida da carreira dele que foi lá e processou. Mas, mano, por quê? É o trabalho do cara. É a criatividade dele, é o tempo dele, é todo o estudo e o talento que o Milton Nascimento tem que a pessoa usa de qualquer forma, sem pagar ele. O Milton Nascimento passou uma época da vida dele tendo... parte da música dele sendo plagiada lá fora. Então, tipo, tem toda essa questão de histórico. Exato, é o histórico que, assim, não é uma coisa legal. E o que eu achei ruim nesse caso foram os torcedores que foram na página do Milton Nascimento xingar ele. Assim. O cara. É que a gente vive uma sociedade distópica, e essa é a verdade. Esse lance de comentário, caralho. Melhor não ler, né, cara? Mas assim, veja que essa questão, eu acho que se tudo passa pela empatia. Se você for empático e olhar assim, cara, porque é muito difícil também, sabe? Eu vou dar o exemplo que você deu aqui, sua esposa foi lá e fez. Cara, certamente ela não teve
Sim, essa maldade. Essa maldade, assim, de pensar, pô, cara, mas isso aqui é um artista que fez lá, cara, e pô, eu tô aqui surrupiando o estilo dele. Jamais. Pode ter certeza que se ela tivesse, ela não faria. Sim. Assim como são várias coisas, assim, cara, por que você não passa no sinal vermelho, cara, sabe? Assim, pô, você pensa, sabe, isso aqui é um perigo para mim e para os outros. Essa questão, o sinal vermelho da criatividade, ele também existe. Só que a gente tá aprendendo isso, assim. Reforço aquilo que eu falei agora há pouco. Nós precisamos ser educados para isso. Não só para fazer o prompt, mas saber o que eu posso, o que eu não posso, o que eu estou ferindo pessoas e conteúdos e propriedades. Isso é lei e regra. Eu era criança, você já devia ser próximo de adolescente. Não vou te zoar negócio de idade. Já tinha Você uns 40 anos. Mas aí, Que é o seguinte, ele tá te zoando. Nos anos... Não, ele tá eu não na tô. idade que você tinha quando ele te zoava. Agora Exatamente. chegou. Quando eu conheci o Christian, eu zoava ele de velho. Eu tô mais velho do que o Christian nessa época. Mas cinto de segurança, a obrigatoriedade tem o quê? 30 anos? 30 por e aí, poucos anos. sim. Cara, as pessoas gritavam que assim, estão tirando meu direito de andar sem cinto. Estão tirando meu direito de fumar dentro de um lugar. A gente aqui nesse estúdio fechado, os 4 estaria fumando, o Max não fuma, e ele estaria ali, tipo, todo mundo fuma, qual que é o problema? A American Airlines tem ainda nos aviões marca de guimba de cigarro. De cigarro. É. Pois é. Acho chique, vão... Né? Então isso tudo passa por regra, por lei. Por empatia, velho. Também. Veja que isso é não fazer com o outro que não quer que faça com você. Isso. E veja, Glauber, assim, como Mas esse exemplo desculpa, que você deu, a empatia é um discurso bonito. Funcionaria muito bem, mas assim, cara... a sociedade não A chegou lá. sociedade não funciona com empatia. Não. A sociedade, infelizmente, É egoísta funciona com pra multa, caramba. com regra, com prisão. Se dói no bolso, se dói na liberdade mesmo, aí a pessoa, opa, não vou fazer não. Esse exemplo que você deu do cinto de segurança, esses dias eu vi no Mercado Livre para vender só o encaixe do cinto de segurança. Pro carro não apitar. O carro não apitar. Sabe? Assim, aí, cara, eu fico pensando, cara, e aí pior. Porra, um review de um cara no Instagram. Falando assim, não, cara, eu sei que não aguenta mais o carro apitando aqui, ó. Compra essa porra aqui. Cara, é inacreditável. E não cai um vídeo desse, né? Não, e não cai. Um Aí vídeo a desse não meta, cai. foda-se, deixa foda-se. isso. Mas deixa é lá. isso. Tem a briga para organizar as redes sociais, que é a palavra correta agora, regulamentar as redes sociais é para isso, cara. É para você postar um review de um negócio que é um crime e não, opa, ô fulano, peraí. Mas eu tenho certeza que esse anúncio aí era só pra quem era dono de BYD, porque o BYD, se você senta até atrás e você não coloca, ele fica apitando, porque ele tem um sensor de presença. Tem aí, nos carros da Volkswagen e da Volvo também tem. A maioria hoje tem, assim. Então, E aí atrás quase todo mundo não coloca, né? E aí, geralmente, quando eu pego o Uber e é BYD, o cara fala, por favor, você pode colocar o cinto só pra gente parar de ficar ouvindo isso. E aí, assim, como você falou, é um negócio que tem 30 anos e o ser humano ainda tá querendo burlar um negócio que é para a segurança da sociedade. Sabe? Não é a segurança só dele. A gente tem que lembrar isso. O meu direito, né, de não usar o cinto de segurança. O teu direito, cara, é que você pode sair voando pela janela do seu carro e causar um acidente ainda maior nessa história. E você está usando o Estado, usando a saúde do Estado, o hospital do Estado. Cara, tem um monte de prerrogativas nisso aí que às vezes o ser humano prefere... o cara prefere o julgamento dos brothers dele que acham ele malandrão porque ele botou o feijão é pra pouco, meu pirão primeiro, né? Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que a IA tá fazendo que tá me deixando maluco, eu ainda não estou usando porque exige uma câmera no computador e a webcam não é tão boa quanto uma frontal do celular ainda. A IA da NVIDIA, ela consegue deixar o seu olho fixo na câmera. Uhum. Porra, caralho. Eu vim pra cá, meu olho tá aqui, Sim. cara. Então, assim, dá pra eu olhar pra baixo, assim, ver o resumo, não precisa gravar de novo. Eu ainda estou olhando pra câmera. Eu queria que estivesse no celular, que daqui a pouco vai ter. Na sua opinião, o que você gostaria que a IA tivesse já hoje em dia pra facilitar ainda mais o seu trabalho? Cara, eu até já vi, mas foi mais pra podcast de vídeo, que ele consegue fazer cortes, porque basicamente... É o maior trabalho, é o mais chato, é isso, É o mais né? chato porque o que acontece? Quando você tem duas câmeras e você pega esse vídeo e joga, ele consegue fazer um corte e gerar um podcast bacana. Assim, por exemplo, nós 4 aqui, teria uma
umas 2 ou até 4 câmeras, focado em cada um, ou pegando aqui geral. E aí, como cada um estivesse falando, ele já... Fazia o corte. Já tem isso já no Premiere, se eu não me engano. Sim. Então, e, por exemplo, existem algumas ferramentas tipo Riverside, você grava lá, ele já faz o corte aqui, ó. Sim, cara. E ele já, inclusive, diz o seguinte, tipo, porra, por exemplo, tô falando da minha ida na padaria. Aí ele já, tipo, ele já pega aquela história e já coloca no formato de shorts. Eu fiz isso ontem, literalmente, cara. Gravei com o cara do Naruhodo, o Ken. Cara, tinha uns cortes embaixo já, nos momentos que ele falou. Prontinho. A gente tem um podcast aqui que chama Acelera. Aí o nosso editor fazia a edição do episódio, bonito, e o estagiário tava fazendo os cortes, que era o jeito dele aprender a trabalhar e tal. Eu descobri que, como a gente fazia a transcrição do áudio pra fazer legenda, essas coisas, ele pegava a transcrição, jogava no ChatGPT. Virava assim, eu preciso de 5 cortes que falem sobre o assunto X. Aí achava lá, tipo, em 1h30 de episódio, achava esses 5 pontos. Ele via qual que era o melhor desses, pegava aquele... A transcrição tem o tempo. Sim. Ele ia lá no tempo, cortava só. Às vezes ele assistia o episódio todo, indo fazendo anotação, tal. Eu descobri que ele tava fazendo dessa forma. Não acho que é um problema. Mas tem que avisar. Não, tem que avisar. Fala, pô, tô fazendo assim, pai. Mas eu descobri. Aí é foda. Eu descobri, mas cara, eu acho que foi o Bill Gates que falou que, assim, que alguma coisa resolvida dê pro cara mais preguiçoso, né? Que ele vai resolver da forma mais simples Mas possível. você não acha que isso é, tipo, a gente quando tá entrando novo numa empresa, assim, como o estagiário, tipo, a gente já tem uma mente, tipo, porra, eu quero terminar logo isso aqui, eu quero fazer rápido. E aí o cara, ele vai encontrar um jeito mais simples. E ele fez o trabalho. E ele é de fora, e ele vai dar uma solução nova também. Sim. Porque isso também é outra coisa. Tipo, quem é de fora consegue dar uma solução muito diferente do que quem tá ali, ó, direto naquele problema, fazendo aquilo o tempo inteiro. Pois é, pra mim não foi um problema. Só que, assim, me assustou a sagacidade do menino de pegar a parada, fazer rapidaço. Eu tô assim, pô, bicho, o cara tá soltando corte aqui igual um maluco. Ele tá assistindo o episódio inteiro, já fazendo anotação, cortando, sei lá do que. Quando eu descobri, eu falei assim, genial. Não dá nem pra brigar, né? E foi muito rápido. É muito rápido. Ele me mostrou a forma que ele fazia. Era muito rápido. Muito rápido mesmo. Isso já existe, essa ferramenta, porque essa ferramenta ela já É faz tipo a Opus, transcrição, né? ela já faz a transcrição e aí ela já, tipo, faz uma sequência de coisas, porque ele percebe, deve usar o mesmo sistema, percebe o que é, tipo, começou a falar sobre esse assunto e terminou aqui, então, faz esse corte, já tem mais ou menos a ideia de 1 a 2 minutos, assim, e aí ele já gera. Eu conheço um que chama Opus, só que o problema é que a maioria das pessoas que usam não são editores, então o corte que vem, eles postam. Daí que vem o conhecimento, você saber o feeling. Porque, às vezes, a fala é muito boa, só que antes de começar, um editor saberia onde começar. Às vezes até a pessoa, filmar a pessoa olhando pra cima antes de falar é legal, você ter o feeling da pessoa, pô, a pessoa Pensou nisso, raciocinando. né? Ela ficou meio emocionada ali, tá vendo que marejou o olho ali, pô, ela lembra de alguma coisa, Mas assim, sabe? respondendo, porque eu acabei falando coisas que tem, mas respondendo a sua pergunta, Porra, o atrapalhou que o cara. não atrapalhou não. O que eu gostaria mesmo é pegar o áudio bruto e, tipo, deixar pronto pra eu começar a editar. Porque assim, eu tenho que pegar o áudio, aí eu tenho que limpar, tenho que nivelar, tenho que ajustar. Aí tudo isso eu basicamente perco, tipo, um dia, dependendo do... muito chato. coisa. Uma IA de decupagem. Não, decupagem não, tipo, pra deixar pronto pra eu começar. A Limpeza. montagem Ah, é tá. gostosa, a Sim. montagem Sim. é gostosa. Assim, entendeu? tipo, pegar o áudio, porque às vezes eu recebo o MP3. Eu não tenho problema. Nossa, não, porque tem que ser Wave. Cara, você bota pra ouvir, a galera ouve, porra, no fone de R$5 do Não tá no banheiro gravando, Do tá bom. LX3000. Aí, tipo, a pessoa não percebe diferença nenhuma. É a gente que é purista pra caralho e consegue ouvir isso. E aí eu queria que pegasse esse áudio, tipo, nivelasse, tirasse o ruído, né? tratasse ele, deixasse assim, pronto, aqui, ó, toma aqui, agora é só você sentar e começar a editar. Uhum. Saca? É só pegar aqui, sabe aqui assim, ó, eu tiro dessa caixinha, boto nessa Sim. outra, pô, espero um tempinho e já pego pronto. Que aí eu poderia estar fazendo uma outra coisa, tá editando enquanto eu boto ele pra fazer isso. Os 2 programas que eu conheço é o AutoCut e o AutoPod. Eles são pagos, mas se você não quiser pagar $59 por mês, no Premiere tem o lance de editar a partir do texto. Mesmo assim exige conferência, porque ele vai Muita. cortar o final da fala, quando fica baixo assim. Aí você tem que arrastar um pouquinho pra essa vogal continuar. Mas facilita muito. Cara, montar o podcast é muito gostoso. O lance de cortar, tirar ruído, dessa fase eu já passei, sacou? Tipo, eu gostava até no começo. Pô, nunca...
Até que eu gostava, mas essa fase eu não quero mais, tá muito chato. Eu gostava fazer. de aprender a fazer esse tipo de coisa. Sim. Aí depois que eu aprendi, eu parei de Como é que gostar. pode, porque agora né, eu cara? aprendi, vou ficar continuando fazendo deu, isso né? aqui. O que eu mais gosto na edição é, tipo, descobrir uma coisa nova. O que eu adorava no Galera do Hall era que a gente, tipo, tinha ideia e a gente pensava bom, as é coisas. bom. E aí, tipo, a gente depois... Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ou então, na hora que você tá na edição, você... Porra, ia ficar legal se eu fizesse Se isso aqui. tivesse IA nessa época, Aí né? você... Não, mas assim, tipo... Aí você começa a pensar, caralho, como que eu vou fazer? Por exemplo, igual teve uma vez que... Sabe quando você... Carrossel, aqueles americanos, né? E aí o pessoal meio que desliga. Que aí que ele faz aquele... Tchum, sim. Pô, não tem como você fazer isso, tipo... É meio difícil de você Tem um banco gerar. de som agora que Então, você pode usar. então você pode pegar, só que, porra, eu não tinha banco de som. Então, caralho, eu ficava pensando aonde que eu encontro... o negócio grave. Aí eu ficava assim, aonde que eu vou encontrar? Aí o que que eu fiz, cara? Eu ralei e falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a desacelerar vários trechos pra poder dar esse Muito bom. efeito. Durou 3 meses pra fazer isso, né? Não, esse foi o caso que eu fiz, tipo, levei meia hora e aí quando eu fui pro Audacity eu levei, tipo, 5 segundos, assim, pra fazer o negócio. Aí eu falei, beleza, tipo, aprendi a fazer isso e aí eu fiz. Agora, que pra mim, acho que na minha vida o que eu mais acho que o que mais me dá tesão é aprender coisa nova, assim. Tipo, apesar de eu já estar chegando num momento que eu tô meio sem saco para tentar aprender certas coisas, assim. Mas tem que se forçar, cara. Sim. Aprender é chato, estudar é chato. Pra maioria das pessoas tem gente que adora. Patrícia ama estudar. Eu odeio, mas nesses últimos meses aí eu me forcei muito a ter conhecimento. O DeepSeek, que eu acho ele muito leve. Ele tá me ajudando muito a estudar, porque eu tenho tópicos lá de dicas de edição. Aí eu mando um print. Pô, esse trecho tem como mudar isso daqui? Onde que faz pra deixar automatizado? Ele me ajuda. Tá sendo interessante, entendeu? No caso, Christian, você tem algo que te facilitaria na tecnologia da IA hoje em dia ou pra você não faz tanta diferença? Eu vou até... Você só manda também, né? Pô, Não, só delega. isso, cara, Só delega, Cláudio. Eu vou para um outro cenário aí, eu vou trazer um da minha vida pessoal. Algo que pra mim faz muita diferença. Boston Medical Group. Isso. Eu tenho 2 filhos, né? E o meu filho mais velho é técnico de basquete e o meu filho mais novo, ele é jogador de basquete. E uma das coisas que eu sinto muita falta, então, puxa, toda hora você precisa estar criando highlight, precisa estar buscando informação, Eu gostaria que uma IA me ajudasse a fazer a análise do jogo automático. E o que é a análise do jogo? Puxa, momentos onde o time se desestabilizou, aonde que Mas teve... em vídeo ou em dados? Vídeo. Bota E aí, aqui, não, e aí tem o cruzamento. Existe a estatística oficial e o que acontece de verdade. Então eu vou dar isso é muito comum de acontecer. Então meu filho joga de armador e às vezes ele deu mais assistências do que foram marcadas. Isso é muito comum. Só que, cara, como é que eu vou saber disso aqui? Eu preciso assistir o jogo inteiro, pedaço por pedaço, fazer as minhas anotações, aí eu separo os lances, eu corto todos os lances. O Glauber, sabe, já me ajudou a fazer vídeo para os meus filhos aqui, passar, olha... Muito bons, por sinal. Nesse pedaço aqui tem um lance que começa no segundo 25, vai até o 35. Acontece isso. Esse cruzamento de informações, ele ajudaria muito na performance esportiva, inclusive. Para dizer assim, olha, no final das partidas você começa a ter mais erro de arremesso porque teu braço está cansado. Por que? Como é que você sabe disso? Visão computacional, eu tô vendo que teu braço tá esticando menos, já tô sentindo o teu body language ali, você já consegue ver que tá cansado e tal. E hoje eu não consigo nenhuma plataforma que faça isso. Isso revolucionaria o esporte em Revolucionaria geral. Ficaria Não é ainda só mais basquete, competitivo. né? Seria Ficaria futebol, pra pra tênis, qualquer pra Porque eles monitoram, colocam aquele... Isso, só que existe, e até existe isso assim em análises individuais. Então você vê atletas de atletismo, por exemplo, o cara que vai correr 100 metros rasos. Bom, você sabe que a largada para esse cara é o divisor de águas dele do fracasso e do sucesso. O cara que larga bem, ele tem grandes chances de terminar na frente, porque a corrida é tão curta e é tão explosiva e é todo mundo uns monstros de forte que uma fração de segundo faz o cara perder a corrida. Então, eles fazem análise do movimento do corpo, qual que tá a posição, se tá angulado correto, e isso o cara vai treinando exaustivamente.
Agora, pensa um jogo de basquete, onde tem 10 caras, ou um jogo de futebol, onde tem 22 dentro de um espaço gigantesco. E embolado tem hora. Isso, e você pode ver que já tem uma série de dados e informações. Então, isso eu acho que é uma coisa que me ajudaria muito, sabe? Não só a mim, mas eu acho que atletas de maneira geral. Todos os esportes seriam ajudados. E é engraçado porque eu achei, nunca pesquisei, mas achei que esse tipo de coisa já existia. Não, existem sistemas, hoje existe um sistema chamado Synergy, é muito usado nos Estados Unidos, no Brasil tem também, mas com menos força. Então o meu filho, que é técnico lá, ele usa para fazer recrutamento. Então ele precisa trazer meninas novas pro time de basquete feminino deles. Então ele pega vídeos da Joana da Silva, que joga em Kentucky. Aí ele quer saber jogadas que ela fez pela esquerda. O sistema já corta e traz isso automático para ele. Então, assim, arremessos de 3 que ela errou pressionada. Esse tipo de coisa o Synergy já traz. Mas isso porque eles captam todos os jogos lá usando essa plataforma, e a plataforma já tem essa inteligência. Jogos dela com adversárias mais altas, adversárias mais baixas, adversárias mais rápidas. Isso evitaria a lesão, se dedicaria ainda mais naquela gordurinha localizada para resolver aquele problema. É isso, cara. Tem muita coisa. Aí você indo para um aspecto fitness de fato, sabe? Para o cara que tá na academia e, puxa, quem faz academia sabe que todo dia você tá vendo alguém fazendo um exercício errado se machucando. É natural. Às vezes até com o personal do lado. Com o personal do lado. Então, usa. É que a menina do lado, ele tá conversando com a conversando com ela, mas aí, ó, aí que o vídeo te ajuda. Você não precisaria tá filmando, postando no Instagram, como acontece na grande maioria dos casos, mas usa o vídeo pra você passar depois a IA te dizer, olha, hoje a rosca direta que você fez, você mexeu muito o braço, isso vai machucar o seu cotovelo. Esse tipo de coisa ajudaria demais. Postura eu acho que e respiração isso, também, eu né? acho que a gente ainda tá longe disso. Mas a medicina evolui muito rápido. Eu acho que, A tecnologia já tem. É que hoje a quantidade e o volume de informação é muito grande para ser processado em larga escala para muitas pessoas. Esse é o grande problema. Perfeito. Perguntas finais para cada um aí temático. Meu querido Mogli, se por acaso uma IA pudesse editar 100% um podcast, você deixaria, cara? 100%, você não precisa fazer nada, só apertar o play lá pra editar. Cara, eu acho que quando você tá muito cansado e estafado assim, ou por exemplo, igual essa semana que foi uma loucura que eu tive que viver a base de energético pra poder dar conta dos prazos, talvez. Mas no geral, não, porque, cara, a graça é editar ali, a graça, ainda mais quando você tem um pouco de liberdade de você ambientar ou trazer uma graça ali, essa que é a mágica. É quase quando você pegasse assim pra um montador de filme, pra um diretor e falasse assim, pô, você apertaria o botão pro teu filme ficar pronto? Assim, e tu não fazer nada? Perderia o sentido da vida, né? Inclusive já respondeu pra mim essa pergunta, porque realmente... Isso aqui é arte, tipo... É arte. Podcast é arte? Lembra dessa discussão? Que teve ano passado? Quando você automatiza ou você mecaniza qualquer coisa que é expressão, qual o sentido? Se algum cliente, Glauber, quisesse fazer um comercial, alguma coisa 100% por IA, nós não somos a produtora pra eles. É uma questão de posicionamento. Você que ia dar o play, faz em casa, você falaria, faz a sua casa então. Não seria tão grosso. Esse estúdio, cara grosso, cara, tá maluco. Cara, pô, mas não rolaria nenhum... Dependendo do valor, sim, mas nem fala que foi a gente que fez. Velho, mas a gente não teria o know-how. Mas tem que ter o know-how. Tem que ter o know-how. A gente, por exemplo, eu tô estudando isso, mas se eu não tivesse um problema ético, hoje eu não me sentiria pronto pra oferecer isso profissionalmente. Então, assim, tem essa questão também. Não adianta a gente achar que vai conseguir fazer só porque a IA tá lá. Você tem que estudar ela. Então, assim, eu falaria não por uma questão ética, mas também porque eu não acredito que a gente estaria profissionalmente e até preparado. Perder o cliente e falar, cara, eu posso usar em algumas coisas, mas... E 100%... Tem o jeito que a gente trabalha aqui, gostaria de conhecer, né? Exatamente, é uma questão de posicionamento, que é o que a gente tá tentando fazer aqui. Isso aí. E pra fechar, pro Christian, nas suas entrevistas, quando você recruta pessoas, conversa com pessoas, já desconfiou que tá muito promptado a conversa da pessoa que tá sendo talvez contratada? Tá conversando praticamente com um robô ali. Porque eu já vi um vídeo num oriental, ele tava lendo. Tudo aqui realmente, eu faço isso aqui.
Eu sei fazer. E o olhinho da NVIDIA aqui na webcam, cara. Então, eu tenho nas minhas entrevistas, inclusive, aspectos muito humanos, que eles são difíceis de serem traduzidos por IA. E eu vou dar um exemplo para você. Então, as pessoas que já fizeram entrevista comigo sabem que eu sempre pergunto isso. Eu sempre trago para a pessoa me contar duas coisas que me traduzem muito o jeito que ela lida com a vida. Eu peço para ela me contar, dentro da profissão dela, dentro do que ela está fazendo, o grande orgulho que ela tem. Então eu digo, olha, me conte aquilo que você fez, que você ama, e que você lá no almoço da tua família, quando alguém pergunta para você, você é editor de podcast? O que você conta nessa hora? Qual que foi o grande exemplo que você usa para contar? E eu quero também o oposto. Qual a grande besteira que você fez na tua profissão? Aquilo que te envergonha, mas que você aprendeu pra caramba com isso. É muito difícil ela inventar na hora. Não tem como ela usar o ChatGPT para fazer. O ChatGPT vai tirar o exemplo da vida dela. Isso, e mais do que isso, né, Bergs? Mesmo que a vida dela esteja inteira lá. Eu não quero saber, na verdade, né, a situação em si, para mim pouco me importa. Eu quero ver como ela usou isso para edificar os próximos passos dela. Pode parecer um negócio meio de abraçar a árvore, que eu tô falando aqui, sabe? Mas, e aí existe um ponto importante que eu sei que a minha chance de eu enviesar uma entrevista é muito grande. Cara, perfeito. Sabe, assim, eu torço pro Santos, meu irmão. Então, assim, na segunda-feira, depois de jogar com o Vasco, de ter tomado um 6-0, eu vou estar puto de manhã pra fazer entrevista com o cara que tá ali me esperando. Só que o que acontece, cara? Eu tento criar um score e eu tenho uma base de mais de 300 pessoas que eu já entrevistei, onde eu comparo esse score, separado por função, etc., para que eu não deixe fatores externos avaliarem. Todas essas perguntas que eu faço, logicamente tem subjetividade na minha análise, lá no score que eu coloco, mas eu tento diminuir ao máximo isso, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande quando eu tô fazendo isso. Eu tô lidando com sonhos das pessoas, eu tô lidando com esperanças. Às vezes tem um cara ali que tá, sei lá, 6, 7 meses sem emprego. O cara vai falar a verdade, cara, eu tô precisando realmente, cara. Não, o cara vai falar, o cara vai falar assim pra você, eu tô 7 meses sem emprego, cara. E assim, você concorda que eu posso acabar com o sonho dessa pessoa, com a vida dessa pessoa por um momento que eu não estou preparado para a entrevista e não ela? Porque a gente sempre bota a culpa no candidato. Sempre acha que... Só que, cara, o entrevistador tem um papel muito importante. Então... Nunca parei pra pensar nisso. Então, assim, eu não consigo ver IA fazendo esse tipo de coisa. E aliás, até existe uma discussão de uma grande plataforma de recrutamento aí que usa muito IA e reprova muito candidato antes dele entrar. Isso já devem ter visto, né? Você procurar no Google ou no ChatGPT, você vai encontrar sobre isso. Então... por isso que eu entendo que a minha posição é sempre de humanizar as coisas. Apesar de que, cara, talvez de todos vocês aqui, eu sou o cara que está mais envolvido no cerne da tecnologia, da automação, mas do outro lado tem uma pessoa. E eu preciso entender que os resultados, as coisas são para que as pessoas vivam melhor, para que as coisas aconteçam de maneira mais simples. Então, para mim, Bergs, essa questão da entrevista, de estar próximo da pessoa, é o meu momento de conhecer ele como ser humano. Pra automatizar, tem que ter alguém pra automatizar. Cara, papo sensacional. Foi melhor do que eu esperava, cara. Eu achei que a gente ia se enrolar aqui, mas, né, graças à IA, a gente conseguiu. Não, mas foi bom pra caramba. E considerações finais, cara. Queria agradecer a todo mundo. O Mogli chamei, veio na hora, topou na hora. Christian veio de Curitiba. Cara, o Glauber cedeu esse espaço aqui, que ele poderia estar ganhando R$2.000 por hora. Por que eu ia fazer tão barato? É verdade. E o meu mano Max, que tá ali, né, nas picapes, né? Salve, Max, brigadão aí. Obrigado por participar e considerações finais. Deixa um recado aí, rede social, seus jobs aí, fica à vontade, cara. Cara, eu que agradeço pelo convite, né? Quem quiser seguir em rede social, geralmente a rede social que eu sou mais ativo atualmente é o Blue Sky, né? Só procurar por Mogli, mas lá pior que é @Mogli mesmo. Maravilhoso, hein? Conseguiu. O próprio Menino Lobo. Aí, a Disney vai querer esse arroba pro próximo filme, hein, cara? Se crescer, eu já sei que eu vou perder essa arroba, mas enfim. Quem quiser contato de podcast, pode entrar por lá ou mandar e-mail para moglimartins@gmail.com, que a gente conversa a respeito. Cara, queria agradecer pelo papo foda pra caralho. Eu sou carioca, então não tem como não xingar, né? Que xinga aí, rapaz. E dizer que, assim, cara, a IA,
Eu não acho que ela vá roubar tantos empregos assim. Acho que a gente tá num momento em que a gente acha muito que, nossa, o mundo está acabando, mas não. Ela vai ser mais uma ferramenta onde a gente vai precisar. E eu ainda acho que a gente vai criar uma nova profissão, que é revisor de IA. Que é o tanto de problema que tem na IA que ele vai acabar exigindo de pessoas que façam isso. Perfeitamente. Christian, brigadão por vir até aqui, vai passar um dia aqui, né, em Belo Horizonte pra gente fazer aquela resenha monstro, né, resenha dos crias, né, cara. E obrigado por suas palavras, cara. Pô, trouxe um conhecimento incrível, você que tá diretamente com isso, mais do que a gente, acredito, né, cara. Considerações finais, dá o seu LinkedIn aí, o que você faz, o espaço é seu, cara. Bem, eu trabalho com tecnologia e produto. Eu já tenho 34 anos de profissão, por incrível que pareça. Então, eu trabalho isso, cara? Desde os meus 14 anos e sempre com tecnologia. Então eu tô vendo isso acontecer. Até um dia, numa palestra, eu falei pra uma galera assim, cara, eu desenvolvi para todos os celulares que já existiram. Então, e é uma verdade, cara. Assim, para todos os celulares LG já passou. Chocolate. Isso, muito lá pra trás, cara. Pô, Nokia da cobrinha, meu irmão. Então, e assim, eu, por ser um apaixonado por tecnologia, mas eu reforço aquilo que eu falei. A gente precisa ser apaixonado por ser humano. Porque a tecnologia, ela existe para resolver o problema do ser humano, para tornar a vida do ser humano mais fácil. E eu acho que a IA está chegando para isso. E não tenho tanta preocupação com a questão do emprego, porque como o Mogli até trouxe o exemplo, vai aparecer o revisor de IA, vai aparecer o redator de prompt, vai aparecer uma série de coisas que o ser humano precisa se adaptar, assim como ele se adaptou na vida toda. Sim, se já tem coach de IA, né? Da revolução industrial, da criação da faca, do Uber desde com a invenção da táxi. calculadora e acabar com os empregos. Exatamente. Então só que a gente está vivendo esse momento de transição mais rápido. Essa é a grande verdade. Para você que quer me encontrar e quiser falar comigo mais sobre isso, tem o meu Instagram, é @ckpedroso. No LinkedIn também, Christian Pedroso, você vai me achar fácil. São as duas redes que eu mais uso. Que é vontade para me chamar. Eu sempre troco uma ideia com muita gente. Ajudo startups, ajudo pessoas que estão em transição de carreira. Será já me uma ajudou honra. muito. Agradeço muito as ajudas, inclusive. Segue lá que o cara tem conhecimento. Será uma cara. honra ajudar vocês. Pesquise no YouTube, vai ter muita coisa, inclusive gravação com todos esses caras aqui, de todo quanto é tipo, desde basquete, confábulas, do próprio Acelera, do Glauber aqui. Tem uma honra de ter sido parceiro desses caras aqui, meu. Muito obrigado. Era impossível não trazer o Christian nessa gravação, né? Não tem cara? como. E por último, mas não menos importante, agradecer o espaço da Diesel Studios e o Glauber, o dono dessa parada toda aqui. Glauber, muito obrigado mais uma vez por ceder mais uma vez o espaço pro Confim aqui. Recado, fala da Diesel, onde a gente encontra, o espaço é seu, cara. Cara, primeiro agradecer muito pelo convite. Não, sensacional. Agradecer também todos vocês aqui. Pra Diesel é muito importante a gente ter projetos como esses aqui. E aí eu estendo o convite, se vocês precisarem de gravação, só me ligar, velho. Vem pra cá. Vamos conversar. Vamos conversar, porque eu e a Priscila, a gente tem um projeto aí, que só eu e ela, assim, só pra gente falar, conversar do dia a dia, e aí... Vamos conversar, a gente gosta de ser hub de conteúdo também. Mas, pra encontrar a Diesel, procura no Instagram, @Diesel Studios. A gente é uma produtora de vídeo, somos uma produtora de conteúdo audiovisual completo, e a gente também trabalha com fotografia e trabalhamos com posicionamento de imagem. Só uma coisa final aqui sobre IA é concordar com o que o Mogli, você e o Christian falaram no final, que é o seguinte: existe um desespero muito grande. Vai tomar o emprego de todo mundo, vai... Eu acho também que não, acho que vai ser uma ferramenta para ajudar a gente. Vai existir quem vai perder emprego, quem vai se perder no caminho ali, mas normalmente essas pessoas vão se encontrar em outro mercado. Que quem se perder vai estar no mercado errado. Eu acho que é isso, tipo, você perdeu o seu emprego de fotógrafo para IA, você é só um fotógrafo, desculpa, mas é um fotógrafo ruim. Se você for um bom fotógrafo, você vai continuar tendo público. E às vezes, cara, você não devia ser fotógrafo, você não devia ser programador, você não devia ser editor de podcast. Vai procurar onde que você é bom. Porque tem muito, falando do meu mercado, tem muito dono de câmera que fala que é fotógrafo, fala que é videomaker, mas é só dono de câmera. Esses caras que vão perder o emprego, vão perder a posição. Quem for bom vai continuar. E a gente vai ter que usar, igual eu já falei, eu sou contra o generativo, mas as ferramentas eu não sou contra. As ferramentas estão aí para ajudar a gente e ajudar pra caramba. Então, só isso. E agradecer mais uma vez. Perfeito. Só para encerrar, eu fiz um curso de informática na Microlinks. Eurodata, eu acho que era só em São Paulo que tinha.
em 2001, molecão, 11, 12 anos. Pode falar que você Aprendeu fez MS-DOS. com semenzato. Exatamente, Windows 95, 98, sei lá. Foi bom, foi legal. Mouse de bolinha, os caralho. Amigo, eu fiz curso de DOS e eu peguei o Windows 3.x. Eu sou um pouco mais neném. Aqui. Vou Depois no final eu vou perguntar a sua idade. Cara, 55, cara. Eu vou me abster de qualquer comentário. Fica. Não tinha computador aí. O Christian foi um dos criadores do DOS. Alan Turing. Lembra aqueles computadores das Casas Bahia, que era tipo um tubo grandão assim, Cara, e a telinha pequena verde? O meu era antes desse, cara. Eu usava uma TV preta e branca com monitor, cara. E no slogan desse curso tinha uma frase que se adapta até hoje, cara. O mundo está mudando, aprenda a lidar com ele. É a frase desse curso de 2001. Pra assustar as pessoas, eles têm que mexer no tal do computador, né? Isso se encaixa na IA hoje em dia. Aprenda a lidar com essas mudanças. Gostaram do episódio? Então compartilhe nas redes sociais, mandem mensagens no Instagram do Confábulas e se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, considere fazer uma doação via Pix de qualquer valor no nosso e-mail, podconfabulas@gmail.com. Até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!